História do Brasil 1, texto 10. Rubro veio, o imaginário da restauração pernambucana. Evaldo Cabral de Melo. 4. A metamorfose da açucarocracia. Neto dos restauradores, foi na segunda metade do século XVII que os descendentes dos restauradores passaram a reivindicar o estatuto de uma nobreza da terra, a ponto de, nos começos do seguinte, o doutor Manuel dos Santos acusar os naturais de Pernambuco de se quererem quase todos inculcar por nobres, ao contrário dos filhos do reino que, na sua modéstia, não alimentavam estas pretensões absurdas. É bem sabido que as sociedades escravocratas tendem automaticamente a privilegiar a posição estamental das camadas livres da população que não vivem do trabalho manual ou se recusam a se servir dele, fenômeno que o Brasil correu, grosso modo, em todos os núcleos coloniais de povoamento e de economia mais densos, mas se o historiador for além dessa constatação sociológica, procurando restringir as feições concretas que este processo adquiriu em Pernambuco nos 6 decênios que se separam a Restauração e a Guerra dos Mascates, concluirá que ele conheceu ali uma excepcional nitidez aplicável pelas condições desfavoráveis em que a açucarocracia, apenas saída da experiência da guerra, teve de enfrentar o novo desafio do comércio reinol. A invenção de uma nobreza da terra, isto é, a metamorfose em fidalguia local da decadência dos colonos fixados na capitania durante o período antebellum, representou uma importante faceta ideológica do conflito entre os senhores de engenho e os mercadores do Recife. Daí, o nosso primeiro nativismo ter sido fundamentalmente um nativismo nobiliárquico. O período 1654-1710 herdara um legado oneroso de estagnação e declínio econômico, de conflitos sociais e de disputas políticas. Um sistema açucareiro devastado com a Paraíba, a capitania de Itamaracá, a área entre Igaraçu e Recife totalmente despovoados, com os preços do açúcar primeiro morosos, depois francamente desanimadores, só se recuperando parcialmente na primeira década dos 700. Um círculo vicioso da fiscalidade e escorchante de carência de recursos para a reconstrução dos engenhos destruídos pela guerra. Uma violência e uma criminalidade endêmicas, alimentadas por um exército numeroso em tempo de paz, pelo aumento assustador dos quilombos, pelas querelas entre os antigos senhores de engenho, despojados pelos holandeses das suas propriedades, e os novos senhores que as haviam adquirido. Uma tensão política decorrente, ora dos conflitos entre o governador da Câmara de Olinda, ora entre ele e o governador-geral da Bahia, ora das rivalidades entre os mazombos e reinóis, que não se restringiam à açucarocracia e o comércio recifense, mas que dividiam também o estamento burocrático e as próprias ordens religiosas. Os oficiais e burocratas que haviam feito a guerra ou que descendiam dos restauradores acreditavam-se com melhores títulos para as funções públicas que os forasteiros que a coroa enviara para ocupá-las, e os próprios frades, como os de São Bento de Olinda, os franciscanos e até Neres, separavam-se por questões que pertenciam ao mesmo quadro político-social que gerará a Guerra dos Mascates. Desde 1654, a imprensa da Restauração tornara-se a bandeira das reivindicações categoriais. Distinguir entre restauradores e forasteiros, entre quem se batera contra o inimigo holandês e quem chegara depois para locupletar-se com a restauração que os outros haviam conseguido, permeia a ação dos grupos enraizados na terra. A recompensa pela coroa dos serviços prestados durante as guerras flamengas cristalizara inicialmente a metrópole os ressentimentos locais no momento mesmo em que, passando a sua nova condição de capitania de El Rei, Pernambuco, sentia-se
del Rey, Pernambuco sentia-se pela primeira vez em tempos de paz o peso sufocante da administração régia. Originalmente, a mentalidade da exclusão operara entre militares, funcionários, senhores de engenho, no interior dessas categorias, mas com a aceleração ao longo da segunda metade do século XVII, do ritmo da imaginação portuguesa para o Brasil, os mascates, os pequenos comerciantes que enriqueciam, transformando-se em mercadores de grosso trato e em credores da nata social da capitania, tornaram-se os intrusos por excelência. A partir deste momento, que se pode tentativamente datar dos anos 70, a açucarocracia trata de cicatrizar as feridas vindas da guerra e de cerrar fileiras, suprimindo suas desavenças de classe em nome da unidade que deveria ser feita para enfrentar o inimigo comum, agora finalmente identificado com a solução da querela dos engenhos naqueles anos. A fronteira da exclusão deslocou-se para fora da açucarocracia, firmando-se doravante sobre a atividade agrícola e mercantil entre a nobreza da terra, expressão consagrada precisamente nesta época, e os mascates do Recife. Estes representavam com efeito um desafio sui generis à dominação do velho estamento agrário. Não se tratava apenas do conflito implacável entre os credores urbanos e devedores rurais. Também, no período antebellum, os senhores dos engenhos incorriam em pesadas dívidas com os mercadores de Olinda, sem que isso desembocasse numa guerra civil, nem produzisse sequer a atmosfera de tensão que precedeu, durante muitos anos, os acontecimentos de 1710 e 1711. A coisa ia mais longe, enquanto o comércio da Nova Lusitânia, dominado pelos cristãos novos, nomádico e cosmopolita, não chegou a construir uma camada arraigada na capitania e, quando se arraigou, o fez sobre a forma de aquisição dos engenhos e de terras. Os mascates, cristãos velhos de origem social humilde, chegaram ao fundo de suas aldeias portuguesas do norte com um ânimo sedentário de estabelecer-se definitivamente em Pernambuco, onde se dedicaram de corpo e alma aos seus afazeres mercantis. Só excepcionalmente nesses tempos de crise do preço do açúcar, interessando-se pela atividade agrícola. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, estes homens se apresentarão como rivais políticos da açucarocracia, exigindo participar também da governação municipal. Se o antagonismo entre a grande lavoura e o comércio português constituiu a forma predominante do conflito horizontal de classes da sociedade colonial brasileira, em Pernambuco ele atingiu uma virulência desconhecida no resto da América Portuguesa, pondo de lado a chamada Guerra dos Emboabas, que não correspondeu a uma luta entre interesses agrários e mercantis. A regra geral da Bahia no São Paulo, da segunda metade do século XVIII, foi a acomodação, quando não a integração entre os grupos socialmente dominantes, representados pelos proprietários rurais e pelos comerciantes reinóis, mesmo quando permanecia latente o choque econômico inevitável entre o objetivo do comércio português de apropriar-se de parte do leão do excedente da produção escravista e o esforço da grande lavoura por preservar sua fatia do bolo. O caso de Pernambuco discrepou sensivelmente do que se passava em outras áreas da colônia. Ali, a polarização foi a norma até 1710, 1715, e se ao longo da prolongada estabilidade do seu setecentismo, uma transição de bom ou mau grado finalmente se impôs. Ela que representava para a nobreza da terra a única alternativa que lhe deixara a debacle de 1711 e dos anos seguintes. A especificidade do processo pernambucano pôde ser posta em relevo mediante a uma comparação com o que ocorria na sociedade baiana nessa mesma segunda metade do século XVII. Comparação, aliás, abandonada pela semelhança de condições ecológicas, econômicas e sociais que aparentava a grande lavoura açucareira do recôncavo baiano e da mata pernambucana. O estudo de David Grant Smith e de Ray Flory e a análise prosopográfica que J.A. Gonçalves de Melo dedicou aos vereadores recifenses permitem esboçar o inventário das semelhanças que marcam as relações entre senhores de engenho e mercadores na Bahia e em Pernambuco.
A existência de disputas frequentes em torno da fixação do preço do açúcar, a monopolização do comércio pelo imigrante português, que enriquece ao fio dos anos, a dominação que se reproduz através do mecanismo que consiste em reservar exclusivamente aos filhos do reino o acesso à carreira mercantil, a mesma estrutura comercial que organiza suas atividades ao longo de uma hierarquia em ordem descendente de homens de negócios, mercadores de loja, caixeiros e, finalmente, mascates, stricto sensu, a diversidade de funções exercidas pelo mesmo homem de negócio, que acumula tarefas especializadas e até díspares, como o grande comércio de exportação e importação, o comércio a varejo, o comércio de escravos, o fornecimento de crédito, o afetamento e a construção de embarcações, o arrendamento de impostos, etc. E, finalmente, a conversão eventual de todos os descendentes brasileiros às atividades agrícolas, a burocracia colonial, a carreira eclesiástica e as profissões liberais, numa forma de promoção social próxima do que Braudel, estudando o mundo mediterrâneo do século XVI, designou por traição da burguesia. A par destas convergências, o modelo baiano e pernambucano discreparam sobre importantes aspectos. O primeiro diz respeito ao grau de integração das duas camadas sociais. A monopolização zelosa das oportunidades comerciais pelos renóis eliminava, via de regra, a entrada dos brasileiros na carreira mercantil. Mas a integração podia dar-se também mediante o casamento de comerciantes portugueses na nobreza da terra. Ora, enquanto em Pernambuco, antes do século XVIII, esta insistiu em aceitá-los não por exclusivismo nacional, mas por discriminação social e preconceito nobiliárquico. Tanto assim que só aparecem ter sido frequentes os matrimônios com funcionários e militares renóis na Bahia, uma proporção expressiva de comerciantes, escrevem Grant Smith e Ray Flory, casou-se diretamente em famílias já estabelecidas no comércio e na propriedade rural. Uma clara indicação de que os mercadores eram considerados aceitáveis, até desejáveis, como genros da elite local. Segunda diferença significativa. Enquanto na Bahia os comerciantes portugueses ingressavam nas irmandades religiosas ou na Santa Casa de Misericórdia, misturando-se livremente aos senhores de engenho e funcionários régios que compunham seus quadros, em Pernambuco negou-se-lhes acesso às entidades congêneres, a ponto de surgirem de um lado confrarias puramente senhoriais e de outro confrarias puramente mercantis. Aparteísmo atingiu a própria Santa Casa, pois, excluídos da de Olinda, os mascates tiveram de criar a misericórdia recifense. O mesmo espírito da exclusão prevaleceu em Pernambuco até 1710, no tocante a postos de comando de milícias e aos cargos da administração municipal. Vale dizer as principais posições locais de poder político e de prestígio social. Por volta de 1680, os comerciantes da Bahia ocupavam metade das patentes das ordenanças existentes em Salvador e arredores. Em Pernambuco, os casos esporádicos de acesso de mascates a tais pontos provocavam o protesto indignado da nobreza da terra. Na Bahia, os negociantes portugueses logravam penetrar, embora minoritariamente, na Câmara do Salvador, dominada pelos senhores de engenho, mas em Pernambuco aqueles eram sistematicamente repelidos. Destarte, enquanto na Bahia a grande lavoura adotava uma atitude de relativa flexibilidade que tendia a reduzir e absorver o antagonismo sempre latente à açucarocracia, a pernambucana oferecia cerrada resistência à promoção social e política dos comerciantes renóis, polarizando a rivalidade e só lhe deixando a saída do conflito armado e da expressão régia. Para compreender por que na Bahia houve acomodação em Pernambuco, e em Pernambuco o conflito, seria necessário dispor de uma informação mais aprofundada sobre o que se passava ao nível do mecanismo de apropriação do excedente da produção escravista. Infelizmente, o estado da pesquisa histórica não proporciona uma descrição segura no tocante às duas variáveis essenciais, a evolução do preço dos escravos e do crédito do Recife e em Salvador na segunda metade do século XVII e começos do XVIII. É pouco provável, aliás, que, dada a inexistência das séries estatísticas suficientes, completas e homogêneas, seja possível dar uma resposta a esta questão. Com referência ao preço dos escravos,
tudo o que se pode conjecturar é que o desenvolvimento do comércio entre o Brasil e a costa da mina colocou o comércio baiano numa posição privilegiada em comparação com a do Recife ou do Rio, que, por conseguinte, a açucarocracia baiana terá podido obter, numa conjuntura desfavorável do preço do açúcar, um suprimento de mão de obra servil mais abundante e barata do que sua contraparte pernambucana. Sem falar em que, como assinalaram Grant Smith e Ray Flory, o cultivo do tabaco para o mercado africano ter-lhe-á oferecido uma alternativa compensadora para as perdas incorridas na lavoura da cana. Quanto à terceira variável, o declínio ao longo prazo do preço do açúcar no mercado internacional, a qual é melhor conhecida artisticamente, afetou indistintamente o recôncavo baiano e a nata pernambucana, sendo, portanto, obviamente o suficiente para explicar a flexibilidade dos senhores baianos e a intransigência dos pernambucanos. Essas limitações se antepõem ao conhecimento histórico, sanáveis, umas outras talvez insuperáveis. Não devem inibir encetar a investigação ali onde ela pode dar resultados imediatos, isto é, em primeiro lugar, no plano da luta pelo poder local e pela conquista e preservação das posições estamentais, e em segundo lugar, no tocante ao que os historiadores costumam designar por atitudes mentais, representações coletivas e imaginário social. Em todo caso, a comparação dos modelos baiano e pernambucano indica que uma teoria do conflito entre a grande lavoura e o comércio do Brasil colonial no Brasil colonial deve partir do reconhecimento da pluralidade de situações que prevaleceram nos principais centros de produção escravista. Quanto à açucarocracia pernambucana, seu comportamento seria de todo incompreensível sem a referência sistemática de seu passado recente, isto é, a experiência da ocupação holandesa e da guerra levada a efeito para restaurar o domínio português sobre as capitanias do Nordeste. A metamorfose da açucarocracia em nobreza da terra desempenhou um papel-chave na estratégia da exclusão que seguiu contra a mascataria intrusa. Ela pode ser descrita em termos de três manifestações conexas. A primeira constituiu no uso generalizado da expressão. A segunda, no aparecimento de um discurso e de uma prática genealógicos. No discurso e de uma prática genealógicos. E a terceira, no de um dos mais caros topoi do imaginário natista e do caráter aristocrático da colonização duartina. É nesta conflitiva segunda metade do século XVII que a açucarocracia pernambucana passa a descrever-se como nobreza da terra, pobreza do país e nobreza de Pernambuco. As mutações do vocabulário da estratificação social permitem ao historiador reconstituir a complexa trama social que é sempre a da autoinvenção de uma aristocracia da fundação da capitania do século XVIII. A expressão consagrada para designar os habitantes da América Portuguesa foi a de moradores e povoadores, eis como se exprimiam os documentos oficiais dos primeiros tempos da conquista e, na sua esteira, como se exprimia o primeiro donatário de Pernambuco na sua correspondência com El Rei. Aos poucos, abandonou-se o segundo termo em favor do parceiro, ao menos naquelas áreas do Brasil onde a ocupação lusitana já lançara raízes e onde, portanto, já não era questão de desbravar, mas de amanhar e granjear, escusando a assinalar que a expressão referia-se apenas aos habitantes da condição livre de origem europeia, excluindo, por conseguinte, os escravos de origem africana e o gentio da terra, congregando ou não nas reduções e aldeias. No mesmo sentido de moradores, usou-se com menor frequência a palavra povo, que então tinha a acepção precisa do terceiro estado no esquema trifuncional, clero, nobreza e povo, herdado da Idade Média e constitucionalmente encarnado em Portugal e nas monarquias europeias do antigo regime, nos três braços ou ordens reunidos em um parlamento. Moradores era, aliás, expressão que englobava na colônia todas as condições de gente, que, no reino, formavam um braço popular, como se vê nas classificações que, com uma diferença de 70 anos, ofereceram Duarte Coelho e Ambrósio Fernandes Brandão, mareantes, mercadores, artesãos, assalariados e lavradores, estes adaptando-se ao elenco ao Brasil, divididos em senhores de engenho, lavradores de cana e mantimentos. Classificações calcadas ambas sobre a das ordenações e de outros textos legais que discriminavam a
composição do terceiro estado. Destarte, os colonizadores do Brasil pertenciam à ordem popular, a sua condição geral sendo, portanto, a plebeia, a que, face à presença rala e excepcional de pessoas nobres, dispensava a necessidade de abrir-se-lhes a categoria especial que era sua, no reino, ou de designá-lo como uma ordem. Havia nobres na terra, mas não havia uma nobreza da terra, se entendermos a expressão na acepção que lhe será conferida na segunda metade do século XVII. De acordo com a dominação atribuída às oligarquias municipais do reino, a nata da capitania, fosse ela a política ou a econômica, designava-se preferencialmente pela palavra principal, usada como substantivo ou como adjetivo. Homens principais ou principais moradores, os principais de Pernambuco e suas famílias, como famílias principais. Subsidiária ou alternativamente recorria-se aos adjetivos honrados, bons, graves, melhores, nobre, ou as expressões pessoas de mais respeito ou de mais consideração, moradores de distinção ou de mais qualidades ou de mais grossas fazendas. É, aliás, reveladora a parcimônia com que as memórias diárias escritas pelo quarto donatário e, como tal, bom conhecedor do status social dos moradores de sua capitania, empregava a palavra nobre, preferindo as perífrases. A voz principal não era, contudo, utilizada de maneira inequívoca. Em primeiro lugar, ela denotava a riqueza, a afluência, a posse de grandes cabedais. Em segundo lugar, o termo principal era aplicado ao indivíduo que detinha uma parcela de poder político, seja por ocupar cargos públicos da capitania, de pertencer, como dizia a linguagem dos registros inquisitoriais, aos da governança desta terra, seja devido ao fato de dispor uma clientela ou de um séquito de homens livres, o de escravos. O adjetivo principal também era impregnado para nomear os chefes indígenas, seja por tratar-se de religiosos ou de patentes militares, seja finalmente de ocupar uma posição proeminente. Ao listar as pessoas principais que participaram da Batalha dos Tabocas, Diogo Lopes de Santiago incluiu 2 religiosos e alguns capitães que não mencionaram na categoria pertinente, não trepidando em acrescentar 2 criados de João Fernandes Vieira, criados aqui não no sentido de serviçais, mas de agentes grados de sua casa ou de encarregados dos seus negócios. Finalmente, terceira acepção, principal, assinalava o indivíduo nobre ou fidalgo, o homem nobre e principal, o homem principal e fidalgo, e isto independente de possuir cabedais ou de deter poder político. Havia quem fosse exclusivamente definido pela sua condição de nobre, de pessoa muito nobre, de morador dos mais nobres, de mulher das mais nobres de Pernambuco, que a natureza e a influência estavam longe de serem coextensivas, muito embora se sobrepusessem numa ampla faixa de coincidência. Sugere o passo da crônica do Frei Manuel Calado do Salvador, em que narra a prisão de Rodrigo de Barros Pimentel, senhor de engenho em Porto Calvo. Segundo Calado, tratava-se de um dos principais moradores, aquele distrito com o qual por via da riqueza, possuía 2 engenhos de açúcar com as moedas d'água e canaviais próprios em diferentes partes, muitas terras e currais de gado e muitos escravos e largo cabedal, e por via de nobreza tinha suficientemente por si e por sua mulher, Dona Jerônima de Almeida, que era filha e neta de pais e avós muito nobres. Outro exemplo expressivo é colhido na mesma crônica, embora Antônio Cavalcante e Francisco Berenguer da Andrade fossem reconhecidamente nobres. João Fernandes Vieira teve de concorrer financeiramente para o casamento de seus filhos devido à pobreza em que viviam os pais. Nas crônicas luso-brasileiras do período holandês, em que principalmente se baseia este inventário terminológico, encontram-se menções a homens nobres e principais, a homens nobres, a pessoas nobres e ricas, mas bem raras alusões aos nobres de Pernambuco e aos nobres da terra. Quanto à expressão nobreza da terra, só a descobri na denúncia anônima de certo capelão contra o governo de João Fernandes Vieira, 1647, a quem, entre outras acusações, imputa ou fazer pouco caso da nobreza da terra, destratá-la e humilhá-la.
Por conseguinte, os moradores nobres da capitania não constituíam um corpo necessariamente distinto do que era composto pelas pessoas principais, o qual, como vimos, abrangia eventualmente indivíduos ignóbeis, mais ricos ou poderosos. A única alusão ao esquema trifuncional acha-se na proclamação pela qual o povo e nobreza e clero, a qual o povo e nobreza... Estava certo. O povo e nobreza... Correção em cima de correção. A única alusão ao esquema trifuncional acha-se na proclamação pela qual o povo e nobreza e clero e gente de guerra de Pernambuco confiava a Vieira a direção do levante de 1645. Curiosa trifuncionalidade esta, antes uma tetrafuncionalidade, indicando a usura do esquema medieval, a função bélica da nobreza estando esquecida ou preterida por outras atividades, tornara-se indispensável acrescentar a referência à gente de guerra de Pernambuco, isto é, ao exército de colonos, negros e índios improvisado para combater o inimigo holandês e transformado numa espécie de quarta força cuja existência convinha proclamar, reconhecendo-lhe ao menos de momento um lugar separado na ordenação sociopolítica da capitania. As categorias segundo as quais os signatários do manifesto opuseram suas firmas tampouco correspondem a uma maneira estrita ao esquema de 3 estados, oficiais da milícia, oficiais da Câmara e da República do Distrito de Vila de Olinda, eclesiásticos e pessoas principais de Pernambuco. Numa América portuguesa recentemente colonizada, onde as posições sociais e as fortunas não conheciam nem a estabilidade, nem as disparidades que ocorriam em Portugal, seria demais pretender ao rigor do vocabulário, rigor, aliás, que tampouco existia no reino. Veja-se o vocabulário povo. Este podia-se ocasionalmente incorporar os próprios nomes e não apenas os indivíduos cuja situação socioeconômica e jurídica achava-se habitualmente referida no terceiro termo da fórmula trifuncional. O usual consistia em invocar, como nas representações da Câmara de Olinda ao rei, a Câmara e o povo, sem menção especial aos 2 primeiros estamentos, clero e nobreza. O valeroso Lucideno alude ao manifesto de 1645 como uma certidão que todo o povo de Pernambuco, altos e baixos, nobres e peões, ricos e pobres, juízes e vereadores e mais oficiais da Câmara, o secular e o clero, capitães e soldados deram a João Fernandes Vieira em como o tinham aclamado por governador da liberdade. Só esporadicamente as crônicas mencionaram os nobres como uma categoria distinta ao lado do povo. Toda a nobreza e povo dos ditos distritos Sirinhaém e Igaraçu, a cidade da Paraíba, com todos os do governo nobres e populares. Mas é inegável que o período holandês, sobretudo os anos de relativa estabilidade do governo de Nassau, terá contribuído em certa medida para dar um esforço de coesão e solidariedade aos nobres de Pernambuco, pelo seu prestígio social. Estes indivíduos achavam-se em boa posição para o indispensável diálogo com as autoridades neerlandesas e para assumir junto a elas a representação da comunidade luso-brasileira do Brasil holandês. Terá sido política astuta do próprio João Maurício estimular o espírito desse corpos, que criasse entre eles e os robereos pernambucanos a teia de cumplicidades estamentais que lhe permitia melhor governar a massa da população católica através da intermediação moderada de seus pró-homens. Assim é que para a Assembleia Legislativa convocada em 1639 foram convidados do lado luso-brasileiro as pessoas mais nobres. Por ocasião dos funerais de seu irmão João Ernesto, falecido no Brasil, Nassau teve o cuidado de dar-lhes a precedência após o conde e os membros da sua casa e dos altos órgãos administrativos. Vinham os luso-brasileiros que passavam à frente dos mercadores flamengos, franceses e alemães, seguidos por personalidades de comunidade judaica, os capitães com suas companhias postas em ordem, e detrás destes iam os índios brasilianos com suas armas assim de fogo, como arcos e flechas. E no fim desta posição ia toda a outra turba do povo. Na descrição gráfica que do acontecimento nos deixou calado,
quando da preparação da revolta 1645. João Fernandes Vieira soube também manipular a vaidade nobiliárquica de alguns homens principais, querendo habilmente fazer da adesão ao movimento o teste da condição fidalga, que se arrogavam ao dizer-lhes que, se vocês forem nobres, se forem quem dizem e quem se imaginam, dar-lhe-iam mão forte no intento temerário. Iniciado o levante, foram alguns homens principais da várzea os que tentaram uma mediação junto a autoridades holandesas com vistas a atenuar o rigor das represálias contra os moradores do distrito. Esta terminologia transplantada do reino, mas aqui empregada com possível desleixo, viera a sobrepor-se à bipartição que distinguia os moradores nascidos na capitania, os naturais da terra, os originários de Portugal e ilhas e os naturais do reino. As guerras holandesas deram um relevo particular à dicotomia em decorrência da estreita cooperação bélica que deu lugar entre mazombos e reinóis, fazendo vir à tona com mais vigor do que seria o caso da rotina da vida colonial. As diferenças entre o local metropolitano, como se depende da leitura atenta das crônicas luso-brasileiras, foi sobretudo com referência à guerra e à atividade militar que a bipartição se impôs. Soldados de Pernambuco e soldados do reino, filhos da terra, gente da terra, capitães da terra, infantaria da terra, companhias da terra, farinha da terra, manjares da terra, língua da terra. Não exprimia somente a origem local das pessoas e de coisas, mas podia implicar ademais a qualidade específica e intrínseca que as distinguia da congênere reinol. Assim como a farinha era da terra, porque feita de raiz de mandioca e não de trigo, presumia-se do soldado da terra que dispunha de dotes que faltavam ao soldado do reino. Adaptação ao clima tropical, maior resistência física, melhor conhecimento da região e, sobretudo, domínio das técnicas de guerra brasílica ou volante, tida na conta da disciplina militar própria ao Brasil, a única amoldada às suas condições ecológicas. Quando encerrado o período holandês, o historiador vê-se obrigado a aguardar conflitos civis de 1711 para poder novamente dispor da base documental que lhe permitia observar as transformações vocabulares produzidas na segunda metade dos 600. Uma constatação se impõe. As variações tecidas em termos da palavra principal desaparecem quase completamente em favor da utilização maciça das vozes. Nobre e, sobretudo, nobreza, frente aos mascates e autoridades da coroa, a açucarocracia passou a designar-se pelas expressões nobreza da terra, também em voga em Portugal, nobreza do país, isto é, da região, e nobreza de Pernambuco. Outras vezes usou simplesmente o substantivo nobreza sem qualificação localizante, o que ocorria significativamente quando se procurava frisar a solidariedade de interesse que, dos dois lados do Atlântico e contra os comerciantes do reino e da capitania, deveria congregar a nobreza da terra e a nobreza do reino, ou de Portugal, ou da corte, de modo a obter a influente intermediação desta última junto a el-rei e aos ministros da coroa, com o fim de fazer cessar ou mitigar a violência da repressão desencadeada pelo governador Félix Machado contra o partido de Olinda. Para presumir, a nobreza da terra era apenas um novo coletivo que haviam adotado os descendentes das pessoas principais de 60, 70 anos antes, sem que se houvesse verificado na segunda metade do século XVII qualquer suporte substancial de colonizadores de condição fidalga. A açucarocracia pernambucana abandonara uma designação relativamente anódina, como era de principais, por outra que implicava uma promoção estamental, de maneira a legitimar sua dominação política, social e econômica da capitania, no momento mesmo em que, pela primeira vez, sua posição hegemônica encontrava-se crescentemente contestada pelos mascates do Recife. Nobreza da terra abrangia, assim, a dupla origem social da açucarocracia e de nobreza do reino, transplantada para Pernambuco, e de nobreza gerada em Pernambuco durante o século e meio de sua colonização, mediante a seleção social dos filhos e netos de indivíduos que, embora destituídos da condição de nobres do reino, haviam participado das lutas contra os holandeses, ascendido à posição de senhores de engenho ou exercido cargos civis e militares, os chamados cargos honrados da República. Categoria que, aliás, não estavam nitidamente
separadas e que frequentemente confundiam-se a natureza metropolitana e a antiguidade da capitania, reforçando simultaneamente as pretensões nobiliárquicas. O povo atribuía-se a função do sócio menor, de mero coadjuvante da nobreza da terra, mas o povo era aqui entendido não no sentido amplo de ignóbeis, pois os mercadores do Recife também o eram e nem por isso achavam-se incluídos na designação, como teria sido o caso em Portugal. O povo adquiriu, neste final do 600, a acepção de naturais da terra, naturais de Pernambuco, de condição livre e não nobre, mas que eram ou deviam ser solidários na nobreza da terra, frente aos reinóis, devido precisamente à comum condição de mazongos, isto é, de filhos da terra. Daí o cuidado com que as representações da Câmara de Olinda e outras proclamações e documentos do Partido de Olinda aludiam sempre ao esquema binário nobreza e povo, considerados aliados naturais e ambos sentidos da expressão. No momento mesmo em que se procurava forjar a primeira coalizão nativista da história pernambucana. Daí, o conselho que um dos sectários da nobreza, o padre Nicolau de Figueiredo, dava em carta ao sobrinho: não impeçam os rigores que usar o povo contra os mascates. Em outra ocasião, não os há de achar, que ainda nos falta outra. Não poderia formular-se mais claramente a tática que consistia em utilizar as camadas subalternas da população contra o comércio português, a nobreza e os mais moradores, e os homens da nobreza, moradores e mais do povo de Pernambuco, a gente e os nobres da terra, a nobreza e os moradores das freguesias de fora, nobreza e populares. Eis como se exprimiam esses documentos de 1710 e 1711. Opostos à parceria real ou presumida dos naturais da terra, encontravam-se os naturais do reino, os filhos do reino, os homens de Recife, os mascates, os mercadores de Recife, que eles também acaudilhavam uma plebe toda sua e que os associavam aos laços da mesma procedência metropolitana. O povo do Recife, a plebe mascatal, que não se confundiam evidentemente com o povo pernambucano, da fundação da Nova Lusitânia à Guerra dos Mascates, a nomenclatura da estratificação, conhecera uma modificação substancial, registrando transformações ocorridas na percepção local da estrutura social. Esta percepção subordinava a clássica distinção dicotômica entre os ricos e os pobres, os governantes e os governados, e uma outra bipartição de inspiração nativista entre mazombos e reinóis. De cada lado desta fronteira é que se estabelecia a diferença entre os principais e o povo, e a nobreza e os mais moradores, e os homens de negócios, e a plebe mascatal. Dos grupos dominantes, a distinção emigrou para os dominados. Os Estatutos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Olinda, 1706, estabelecia uma mesa diretora composta de 6 pretos crioulos e 6 africanos, prática idêntica sendo adotada pela Irmandade do Rosário de Ipojuca. Na segunda metade do século XVII, os começos do século XVIII, senhores de engenho e comerciantes tinham isto em comum, que só conseguiam enxergar o sistema social da capitania em termos do antagonismo de interesses que os separava. Não escrevia o Dr. Manuel dos Santos só haver em Pernambuco fidalgos e mercadores, os quais constituíam os dois polos em que toda a máquina destas capitanias se sustenta. A persistência desta imagem dicotômica no imaginário nativista pode ser aferida ainda em 1823, quando o padre Dias Martins historia os antecedentes da Guerra dos Mascates, baseando-se certamente no relato do padre Leitão. Em 1710, a vasta província de Pernambuco era habitada por duas classes de cidadãos, sendo todos portugueses, distavam entre si enormissimamente. A primeira classe era composta dos descendentes daqueles heróis ilustríssimos que se haviam imortalizado expulsando os holandeses. Na segunda, entravam os lusitanos aventureiros que emigravam da pátria a buscar remédio contra a miséria e indigência. A primeira era criada e educada com um luxo asiático, seguido necessariamente de orgulhosa arrogância. A segunda respirava sempre
a abjeção e vileza de sua primitiva miséria. A primeira estava na posse mansa específica das honras e dignidades políticas e militares, e com isso se contentava, e a segunda, ocupada dos mais sórdidos intercâmbios trabalhos, apenas deixava entrever a condição de homens livres. A primeira, contente em agricultar os engenhos com seus numerosos escravos, e abandonara inteiramente a segunda todas as vantagens e operações do comércio. É por isso que esta classe se reunira no Recife, restinga de areia outrora deserta, porém único ponto cômodo para importação e exportação. Os rápidos lucros dos lusitanos fizeram que eles brevemente crescessem em opulência e passassem a ser ambiciosos, não se contentando com menos do que entrar em seu turno nos cargos honrosos da nobreza, como vereadores almotacéis. Ponto. Contudo, a metamorfose da açucarocracia numa nobreza da terra não era apenas uma questão de palavras. Ela exigia também um discurso e uma prática genealógicos que limitassem o status pretendido. Foi também na segunda metade do século XVII que eles surgiram, enquanto para todo o período anterior a 1654 desconhece-se manuscritos de informação linhagística, nem sequer sob a fórmula sumária de um catálogo genealógico. Eles agora irão surgir 7 ou 8 ou menos. Se nos limitarmos aos de que se tem notícia certa, graças às investigações de A.J.V. Borges da Fonseca, que em meados do século XVIII os utilizou como uma das fontes principais de sua nobiliarquia pernambucana. Isto é, do texto, por assim dizer, canônico da nobreza da terra. Muito provavelmente houve outros mais que se perderam ou que se ignoram. A redação destes manuscritos situou-se entre a restauração de Pernambuco, 1654, e a eclosão da Guerra dos Mascates, coincidindo assim com o período da formação da ideologia nativista em Pernambuco, de que o discurso genealógico tornou-se peça mestra. O mais antigo, o de autoria de Jerônimo de Faria Figueiredo, datava dos primeiros anos após a expulsão dos holandeses, visando o dado revelador. Demonstrar a nobreza da família de seu sogro Gonçalo Novo de Lira, o Ruivo, que fora senhor de engenho em Igaraçu e um dos mais notórios colaboracionistas. Os autores dessas compilações pertenciam naturalmente à ordem açucarocrática, pelo casamento, como Jerônimo de Faria, ou como quase todos eles, pelo sangue. Antônio Feijó de Melo, senhor de engenho e capitão de Sirinhaém, José de Sá e Albuquerque, senhor de engenho em Muribeca, e seu filho Antônio de Sá e Albuquerque, homem de pouco critério, e que escrevia pelo que ouvia. Segundo Borges da Fonseca, Francisco de Rego Barros, fidalgo cavaleiro da Casa Real e provedor da Fazenda Real, em Pernambuco, acusado de defeito semelhante pelo mesmo Borges, e Fernão Fragoso de Albuquerque, a quem este atribuía caráter de apaixonado. Todos restauradores, filhos ou netos de restauradores. Loreto Couto menciona, ademais, o nome de Luís de Almeida Corrêa e de Albuquerque, que, apesar de ter vivido fora de Pernambuco, deixara escritos relativos às famílias da terra e à história militar da capitania. De um só destes precursores de Borges da Fonseca, conheceram-se elementos suficientes para traçar-lhe a biografia, que, aliás, revela abundantemente os vínculos entre a açucarocracia e a prática genealógica. José de Sá e Albuquerque, Borges da Fonseca, reputava seus trabalhos as primeiras memórias que se escreveram genealógicas em Pernambuco. Isto é, as primeiras a serem elaboradas em certa ordem e rigor metodológico. A obra principal de José de Sá fora a História Genealógica dos Descendentes de Jerônimo de Albuquerque até o ano de 1700. Segundo Loreto Couto, revista e melhorada por seu filho Antônio, a respeito de quem o frade não compartilhava o juízo talvez severo de Borges da Fonseca, antes reconhecendo-lhe indagação e boa crítica, José de Sá escrevera ademais uma corografia intitulada Tratado das Povoações e Coisas Notáveis de Pernambuco.
Sua longa existência, 1620-1711, encompassou a Nova Lusitânia, que para gerações post-bellum tornaram-se uma espécie de idade de ouro da história pernambucana. O trauma das guerras holandesas e do exílio baiano, e finalmente esse tempo do ressentimento que vai da capitulação da Taborda à derrota de Olinda na Guerra dos Mascates. O linhagista pertencia à terceira geração de sua família a habitar o Brasil. Seu avô paterno, Duarte de Sá, fixara-se em Pernambuco no último quartel do século XVII. Depondo perante o visitador Heitor Furtado de Mendonça, em 1594, declarara ser cristão velho, mas com raça de cristão novo, pela parte de sua mãe, não sabe de que maneira, natural de Barcelos, seu pai, Antônio de Maia, exercera o cargo de tabelião do público judicial da vila. Àquela altura, Duarte de Sá era senhor de engenho em Jaboatão, havendo casado na terra com Dona Joana Tavares, cristã velha, dos da governança desta vila, isto é, de Olinda. O filho, Antônio de Sá da Maia, casará com Dona Catarina de Melo de Albuquerque, neta de Jerônimo de Albuquerque e de Dona Filipa de Melo, e a filha Filipa de Sá com João de Albuquerque, o Morgado, primogênito dos filhos legítimos de Jerônimo. Por volta de 1630, os pais do nosso genealogista possuíam 2 engenhos em Muribeca e uma fortuna calculada em mais de 200 mil cruzados. Soma enorme para o lugar e para a época, a qual compreendia propriedades em Beriberibe, Paratibe, Porto Calvo, Sirinhaém, Trucunhaém e várias casas em Olinda. Nascidos em 1620 em Olinda e afilhado de Matias de Albuquerque, então governador e capitão-geral de Pernambuco, José de Sá acompanhará os pais a se retirarem para a Bahia em 1635, após a queda do Arraial e do Cabo do Santo, Agostinho em mãos dos holandeses. Arraial do Cabo de Santo Agostinho, em mãos dos holandeses. Em 1647, e ainda se encontrava ali, participando do sítio de Em 1647, ainda se encontrava ali, participando do sítio de Itaparica, só retornando a Pernambuco em 1654, uma vez concluída a restauração, para reivindicar os engenhos da família. Foi então que se viu implicado no assassinato de um filho de Gaspar Dias Ferreira, que os havia adquirido às autoridades holandesas. Após longa demanda, as propriedades voltaram finalmente à posse de José de Sá, de sua mãe e de seus irmãos. Se teve participação no crime, isto não o impediu de fazer carreira e brilhante nos cargos de administração local. Os únicos que podia aspirar um representante da nobreza da terra que não desejasse abandonar a capitania. Então, o coronel do regimento de ordenanças de Muribeca, Cabo e Ipojuca, várias vezes juiz ordinário da Câmara de Olinda, até mesmo provedor de Santa Casa de Misericórdia de Olinda, 1683. A mais honrosa função ao alcance dos membros de ordem açucarocrática. 2 anos antes recebera o hábito da Ordem de Cristo e o foro de fidalgo cavaleiro da Casa Real. De maneira coerente com seu culto de linhagem e do parentesco, José de Sá veio a casar-se endogamicamente com a sobrinha, filha da irmã de Felipe Paes Barreto. Foi tão grande, informa Borges da Fonseca, o empenho que teve deste casamento que, para conseguir, isto é, para obter as necessárias dispensas em vista do parentesco próximo dos nubentes, já fez uma viagem tão dilatada como de Pernambuco a Roma, onde, aliás, aproveitou a ocasião para suprir a falta que tinha de um olho com o outro de vidro, donde o apelido com que ficou conhecido no final de sua vida tornou-se especialmente devoto, esquecido do mundo e das estimações que nele se lograva. Entrando para a Ordem Terceira do Carmo, cujo hábito costumava vestir por baixo do da Ordem de Cristo. Este esquecimento do mundo não chegou, contudo, ao extremo de lhe embotar ou amortecer as reações de classe. No episódio de sua morte, silenciado por Borges da Fonseca, mas barrado pelo padre Leitão e pelo doutor Manuel dos Santos, vemo-lo de todo entregue ao que deve ter considerado a inescapável obrigação moral de preservar a unidade da nobreza da terra frente aos mascates de Recife, tapando a brecha que, na solidariedade do partido de Olinda, vira abrir o comportamento
dissidente de seus parentes dos pais Barreto. Dos seus parentes pais Barreto. Ao lado da genealogia escrita, mais vivaz e densa do que ela, vicejou a genealogia oral que repudiava a genealogia científica, de Borges da Fonseca. Perdeu-se quase completamente, que escassa ou infrequente no plano escrito. A prática genealógica apresentava-se particularmente densa na oralidade e o próprio Borges que o confessa ao admirar-se de que, senão tão rara como fica mostrado a curiosidade que houve em Pernambuco, o descrever das famílias nobres que nele tem havido, faz pasmar o grande número de homens que se julgam genealógicos. Em tom decisivo, ironiza Borges, resolvem com notável facilidade dúvidas que pedem largas diligências e averiguações, sem mais trabalho que o de consultar o ponto com alguma parenta velha, de cuja ociosa conversação nos mostra a experiência que só, em branco e no texto, áureos elogios da primeira família e sonhados opróbrios das alheias. A perda da tradição oral é tanto mais de lamentar quanto ela teria proporcionado ao estudo da formação ideológica nativista de uma fonte certamente mais rica do que as compilações manuscritas. As deformações intencionais rejeitadas pelos nobiliarquistas à maneira de Borges teriam sido certamente mais valiosas do que a veracidade linguística para medir a distância que, na mentalidade da açucarocracia pernambucana, separava o real do imaginário. A despeito da atitude crítica, que é a da nobiliarquia pernambucana, resíduos da genealogia oral se introduziram nela e o leitor de hoje ainda consegue, em parte, identificá-los ali, onde o autor registrou informações que retificou ou transmitiu com as reservas de praxe, declinando responsabilidade pela sua autenticidade ou confessando não haver podido confirmá-las no curso das suas investigações. Um exemplo expressivo são as versões que ele acolheu sobre a origem da família Lins, a quem se atribuíra, ora, procedência francesa, os irmãos Sibaldo e Cristóvão Lins teriam sido príncipes de sangue e aparentados com a rainha Dona Catarina, mulher de Dom João III. Ora naturalidade florentina, caso em que teriam sido primos do Grão-Duque de Toscana, versão que Borges encampa e que colhera na genealogia de José de Sá e na crônica de Calado, que certamente a haviam registrado com base na tradição familiar. Na verdade, todo mundo, inclusive a família Lins, enganara-se, ingênua ou deliberadamente, no tocante à naturalidade do fundador da estirpe. Os documentos relativos à visita inquisitorial de 1593-1595 indicam que os Lins eram de origem alemã, naturais de Augsburg, e o parentesco exaltante com os príncipes e com grão-duques viu-se prosaicamente reduzido à simples filiação numa família do patriciado urbano, se é que Sibaldo contou realmente a verdade ao inquisidor Heitor Furtado de Mendonça. Da Suábia, um dos seus ramos havia emigrado para Antuérpia nos começos do século XVI e depois para Lisboa, de onde veio a primeira geração da família que se fixou em Pernambuco. A genealogia oral não era apenas apologética, mas continha excepcionalmente uma antigenealogia destinada a escarnecer as pretensões desta ou daquela linhagem. É o que se verificou com uma poesia satírica composta em castelhano, relativa a alguns dos episódios bélicos que tiveram lugar quando da invasão holandesa em 1630 e em que se julgava o merecimento dos dois oficiais da terra, ridicularizando sua imperícia ou pondo em dúvida sua bravura.
originadas nas querelas de guerra de resistência 1630-1637, entre soldados da terra e do reino, e composta provavelmente por algum oficial castelhano para debicar dos capitães mazombos. Estas décimas transformaram-se na segunda metade do século XVII numa espécie de discurso a que recorreram as famílias da açucarocracia para ajustar suas velhas contas nobiliárquicas. Segundo Borges da Fonseca, não há pessoa nesta capitania das mais nobres e principais que não conserve cópia da dita sátira, que anda muito em memória, isto é, que circulava oralmente, donde acrescente-se as incorreções flagrantes do castelhano com que surge na sua obra. O linhagista obtivera sua cópia de certo João Ribeiro Pessoa, juiz de órfãos de Igaraçu, em quem os eruditos e curiosos desta capitania perderam um grande aluno. Não era só. Além de circular amplamente, as décimas tinham seus glosadores, como Jerônimo César de Melo, genro de Fernandes Vieira, fidalgo da casa de Sua Majestade e cavaleiro da Ordem de Cristo, que escreveu uma espécie de comentários em que lhe fornecia chaves, identificava os personagens e esclarecia os episódios versados. Mais de um século decorrido de sua composição, as trovas ainda corriam em manuscritos ou de boca em boca. Ademais, sua autoridade era indisputada como fonte genealógica e histórica, como indica a imputação da mestiça feita a um dos troncos portugueses da família Rego Barros. Imputação que resistia obstinadamente aos melhores contra-argumentos, inclusive o da origem minhota de Domingos da Silveira. A antigenealogia, quer a nascida de impulsos meramente difamatórios, quer a provocada pelas rixas de família ou pelo conflito entre mazombos e mascates, também produziu na segunda metade do século XVII uma compilação atribuída a Francisco Berenguer de Andrade, cunhado de Vieira. Tratava-se, segundo Borges, que não chegou a compulsá-lo, de um livro de ascendências de dois homens nobres que viviam no seu tempo. Trabalho destruído por parente do autor, ato que mesmo Borges, aliás, recomenda com o argumento de que esse gênero de investigação resultava danoso à sociedade e subverso da ordem. Algo certamente na linha ou no estilo dos chamados livros verdes proliferaram na Península Ibérica e que se compraziam em investigar as ascendências e os parentescos judaicos da nobreza e em desvendar as bastardias e outras irregularidades domésticas. Eram os linhagistas informais com que contavam muitas famílias açucarocráticas os transmissores da genealogia oral. Tratava-se, em geral, de um membro da estirpe que, por orgulho nobiliárquico, por simples curiosidade ou pelo sentimento de solidariedade clânica, passava a centralizar as informações a respeito da parentela, a história de seus mortos, a fortuna de seus vivos. A dispersão dos descendentes dos troncos primitivos pelo reino, pela Bahia, pelo Rio, por Minas e mais perto de casa pelos sertões da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, viera a mostrar a grande utilidade prática do sistema de consultores. Foi, em parte, em função dessa demanda que trabalharam os precursores de Borges. A genealogia de José de Sá, por exemplo, foi inicialmente elaborada para atender ao pedido de um nobre do reino, Brás Teles de Menezes, que lhe solicitara a notícia da ascendência brasileira do sogro, um Albuquerque Maranhão de Canhaú. A obra de Borges não teria sido possível sem a colaboração destes curiosos, especialmente para o período mais recente, a primeira metade do século XVIII. Estas fontes, o nobiliarquista as citou ou nominalmente ou sem identificá-las, ou em alguns casos até incorporou os textos originais que lhe haviam sido fornecidos.
A noção do caráter aristocrático da colonização duartina data igualmente da segunda metade do século XVII. Em vão procurar-se-á nas fontes anteriores à ocupação holandesa ou mesmo nas que narraram, reportando-se como Brito Freire e Frei Rafael de Jesus, a fundação da Nova Lusitânia. A versão de uma arribada de fidalgos e reino, quer na companhia do Duarte Coelho, quer nos anos iniciais da conquista da capitania. Não a registraram nem o padre Cardim, nem o jesuíta anônimo, que escreveu a história da fundação do Colégio de Olinda, nem Gabriel Soares de Souza, nem Frei Vicente do Salvador, nem mesmo o poeta Bento Teixeira. A despeito de sua adulação do terceiro donatário, a quem dedicou seu poema, Proteu, ao prever o futuro radioso da Nova Lusitânia, enxerga a opulenta Olinda florescente chegar ao cume do Supremo Estado. Mas o seu distrito será povoado não por fidalgos, mas por uma fera e belicosa gente. Qualidades que já não correspondem à imagem quinhentista da nobreza. O único texto de começos do século XVII que alude a gente nobre de Pernambuco, os diálogos das grandezas do Brasil, menciona também a mistura de sangue assaz sobreexistente em todo o estado do Brasil, o que retira à capitania duartina uma posição privilegiada no tocante à origem social de seus colonos. Ao contrário, os diálogos deixam constância da modéstia que caracterizaram os primeiros contingentes de povoadores, reservando por uma fase ulterior da colonização, como o último quartel do século XVI, a presença entre nós de muitos homens nobilíssimos de fidalgos. É certo que numa de suas cartas a Dom João III, Duarte Coelho referia-se a pessoas nobres e honradas, que juntamente com o povo havia feito conselho para protestar contra certa medida do fisco régio, mas no outro passo ele informa que pessoas nobres e honradas residentes em Portugal mandavam povoar em Pernambuco por intermédio dos agentes ofeitores seus. Em nenhum momento o primeiro donatário assinala haver trazido para a capitania a parentela nobre da sua mulher, embora não desdenhasse citar em abono do seu reforço colonizador os mestres de fazer engenho, de fazer açúcar e outros artesãos indispensáveis que mandara buscar ao reino, a Galiza e as Canárias, o que, sem eliminar a fixação da terra ou de um outro fidalgote pobre da província que se tivesse disposto a correr a aventura da Terra Nova, dista consideravelmente da ideia que o imaginário nativista se fazia da fase inaugural da Nova Lusitânia. A primeira referência de uma nobreza de origem duartina encontra-se, ao que parece, na certidão que, em 1673, o cronista do Estado do Brasil, Diogo Gomes Carneiro, por sinal, o primeiro brasileiro a publicar em letra de forma, forneceu à família donatarial de Pernambuco durante a interminável querela com a coroa em torno da propriedade da capitania. Ao encarecer os trabalhos do primeiro donatário, escrevia Gomes Carneiro que, na armada em que viera povoar suas terras, Duarte Coelho trouxera armas, munições, casais de gente nobre e muitos homens aventureiros de conhecidas gerações, onde entraram os Cavalcante, os Holanda, os Moura e outros muitos, cuja descendência e família se conserva ainda hoje em Pernambuco. Os exemplos que cita são, aliás, manifestamente falsos no tocante aos Cavalcante e aos Moura, cujos troncos, segundo os próprios linhagistas e nativistas, estabeleceram na Nova Lusitânia após o falecimento de Duarte Coelho, quando a data da chegada de Arnaldo de Holanda é desconhecida. Quanto à chegada de Arnaldo de Holanda é desconhecida, embora estas mesmas fontes façam-na efetivamente contemporânea da fundação da capitania. O fato é que, quando Rocha Pita escreveu no terceiro decênio do século XVIII sua História da América Portuguesa, a noção das origens aristocráticas do povoamento de Pernambuco recebeu foros de verdade histórica. Duarte Coelho, afirmava o historiador, embarcara para sua capitania com sua casa, isto é, família e serviçais, muitos parentes e famílias nobilíssimas. Sabia-se que o primeiro donatário trouxera parentes seus ou de Dom Brites como irmão desta,
Jerônimo de Albuquerque e Gabriel Soares de Souza registraram o fato em 1567, e dada a condição nobre atribuída a Duarte e a sua mulher, a dele hoje bastante duvidosa, a dela inegável, fez-se prontamente a ilação entre o parentesco donatorial e a nobreza dos primeiros colonos. Rocha Pita aduzia que, uma vez consolidada a conquista, muitos sujeitos do reino, de distinção e qualidades, foram em vários tempos habitar em Pernambuco. Uns e outros procriaram nobilíssimos descendentes, em cujo valor e generosidade consistiu depois a liberdade da pátria, isto é, a quem se deu posteriormente a restauração de Pernambuco. O interesse deste, como dos outros passos da história referentes a Pernambuco, reside no fato de que Rocha Pita manifesta invariavelmente os pontos de vista da nobreza da terra, a quem ele estava ligado pelo parentesco. Assim, desde a segunda metade do século XVII, a nobreza dos colonos duartinos se construíra num dos mais glosados tópicos do imaginário nativista. Em 1710, a Câmara de Olinda admoestava o capitão-mor da Paraíba por interferir no conflito entre mazongos e reinóis, lembrando-lhe que os naturais de Pernambuco trazem sua origem de nobreza muito qualificada e vieram se povoar esta terra, e pela mesma época o padre Leitão aludia aos nobres portugueses que primeiro povoaram nossa terra e cujas virtudes ainda brilham em seus netos. Os escritores nativistas de meados do século XVIII não eram menos categóricos. Segundo Loreto Couto, Duarte Coelho viera do reino numa armada de 5 navios, e trazendo em sua companhia a senhora Dona Brites de Albuquerque, muitos fidalgos, seus parentes e amigos e outra muita e nobre gente, de que se procederam muitas famílias ilustres destas capitanias. Segundo a genealogista Borges da Fonseca, é notório que Duarte Coelho Pereira trouxe em sua companhia a sua mulher, Dona Brites de Albuquerque, e seu cunhado Jerônimo de Albuquerque, e muitas outras pessoas nobres que, convencidos das conveniências que lhes prometeu, o quiseram acompanhar nesta nova conquista e povoação, de que procedeu ser a de Pernambuco a mais famigerada e distinta entre todas as do Brasil. Nem mesmo a demolição rancorosa a que a lusofobia de Fernandes Gama submeteu o que fosse português no passado pernambucano pôde atingir o mito de caráter aristocrático da colonização duartina. De entrada, Fernandes Gama adverte o leitor no sentido de não confundir os ilustres e virtuosos fidalgos povoadores de Pernambuco com a massa de reinóis que posteriormente imaginaram para a capitania ou a administraram, escória da nação, cuja maior parte era derramada pelo Brasil em consequência de seus vícios. Não os confundamos com os degenerados que depois barbaramente nos dominaram. Fernandes Gama visualiza esta revoada de fidalgos sob a forma de 3 ondas sucessivas. A primeira, obviamente, a que chegara com Duarte Coelho, compondo-se de vários nobres cavaleiros, vindo com os parentes do donatário e com a gente de guerra. A segunda, instalada no decurso de seu governo, graças à sábia administração da Nova Lusitânia, Duarte tivera a felicidade de ver afluir um número considerável de famílias nobres que povoaram Pernambuco. Finalmente, a terceira, arribada em 1560, na companhia do segundo donatário, que, ao regressar do reino, trouxera várias famílias nobres convidadas para estabelecerem-se em Pernambuco. Ademais deste extrato inicial e aristocrático de povoadores duartinos, Fernandes Gama distingue um segundo extrato de colonos plebeus e portugueses ricos que, por desgraça nossa, aqui tinham vindo habitar desde o princípio do século XVII, quando os descendentes dos companheiros de Duarte Coelho, tendo afugentado os índios, conservavam ainda intactas todas as virtudes de seus pais, os precursores dos mascates do século XVII e XVIII, imigrados para explorar e tiranizar a capitania. A este grupo é que Fernandes Gama atribuía o ambiente de corrupção que, segundo os cronistas de guerras holandesas, havia prevalecido no período antebellum, o que havia motivado a conquista da capitania pelos holandeses. Esta idealização dos colonos duartinos
do Artinos soa tanto mais desinteressada e sincera quanto o historiador reivindica para sua própria família uma fixação em Pernambuco por volta de 1618, o que tenderia a enquadrá-la na categoria detestada daqueles lusitanos ricos atuados pelo motivo utilitário de aproveitarem-se dos frutos do esforço alheio, no caso dos povoadores iniciais. O que se entendia concretamente em Pernambuco por nobreza da terra? A pergunta: o que se entendia concretamente em Pernambuco por nobreza da terra? Dilo o regimento concedido em 1730 ao Senado da Câmara de Olinda pelo governador Duarte Sodré Pereira, ao reservar seu acesso às pessoas da nobreza da terra, que definia como sendo as limpas de sangue e de geração verdadeira, nobres afanções, fidalgos da casa real e descendentes dos conquistadores e povoadores da terra, que ocuparam cargos civis e militares e os perturbaram em suas famílias. A nobreza da terra compreendia, portanto, duas categorias principais de indivíduos: os colonos de ascendência nobre no reino e os moradores descendentes dos primeiros troncos socialmente depurados pelo exercício dos cargos honrados da República, isto é, de funções locais administrativas ou militares. São estes os mesmos critérios que subjazem a seleção dos cerca de 50 troncos entronizados na nobiliarquia pernambucana, de Borges da Fonseca, obra compilada em meados do século XVIII e que, apesar de permanecer manuscrita no mosteiro de São Bento de Olinda, tornar-se-ia o texto canônico da nobreza da terra, ao ponto de requererem-se ao Dom Abade a expedição de certidões de nobreza e de se arrancarem ou substituírem folhas do original depositado. Sobre uma ampla faixa de dois critérios, coincidiam os descendentes de um colono estabelecido antes de 1630. Mesmo de extração plebeia, podiam pertencer à nobreza da terra, seja por ato da coroa em decorrência dos serviços prestados durante as guerras holandesas, seja pelo exercício dos cargos honrados, seja, enfim, por ambos motivos. Contudo, se são frequentes os casos em que o mesmo tronco beneficia-se dos dois critérios, tomados separadamente em cada um, é suficiente para justificar a inclusão, desde que por trás deles opere, ao menos inicialmente, a fortuna familiar, a posse de grossos cabedais, mesmo quando encarnados na modéstia relativa, que já não era então e provavelmente foi sempre a da grande maioria dos senhores de engenho. Numa sociedade monocultora, escravocrata e latifundiária como a da Mata do Nordeste, a propriedade açucareira é que correspondia, em última análise, à função de filtrar e de decantar, ao longo do tempo, as pretensões nobiliárquicas e as posições sociais. Os descendentes dos fidalgos de boa cepa lusitana e os colonos de Nova Lusitânia que não houvessem logrado enraizar num engenho de açúcar, caíam simplesmente no esquecimento nobiliárquico, excluindo-se automaticamente da memória genealógica, como aconteceu aos descendentes dos filhos varões de Jerônimo de Albuquerque e de outros troncos do século XVI. No final de contas, a família nobre e a propriedade açucareira tornaram-se praticamente coextensivas em Pernambuco, e a nobreza da terra apenas uma designação nova e mais exaltante para a açucarocracia que a de principais. A primeira categoria compreendida para começar os descendentes dos companheiros de Duarte Coelho, os quais, como acentuado, o imaginário nativista automaticamente nobiliara. Daí que o mero fato de haver o colono aportado a Pernambuco como primeiro donatário ou sob seu patrocínio induzisse a considerar nobre sua estirpe, mesmo quando não se dispunha de informação corroboradora da sua alegada condição. É o caso da inclusão de Antônio Bezerra, Felpa de Barbuda e de Luiz Marreiro. De um Borges da Fonseca informa apenas ter sido natural de Ponte de Lima e outro que fora tão favorecido por Duarte Coelho que lhe deu em propriedade um dos ofícios do tabelião de Olinda. Vinham em seguida os rebentos da pequena nobreza provincial. A menção à procedência local é aqui indicação segura. Os pais de Antônio Vieira de Melo eram gente honrada e dos principais da vila do Cantanhede, de João Gomes de Melo,
Sabia-se ter sido homem muito nobre, natural da província da Beira, e de João Carneiro da Maris, ser irmão de Morgado de São Roque, o qual, na falta de descendentes, deixara o vínculo a um sobrinho pernambucano. A conhecida predominância da imigração vianesa para Pernambuco no primeiro século de colonização vê-se confirmada ao nível desses oberucs. De Viana, da nobre família da nobre família de Barros daquela vila, procedia Antônio de Barros Pimentel. Dos Morgados da Bilheira descendia João Paz Barreto, o Velho, e da casa dos Morgados de Paredes de Viana, os irmãos Bezerra Barriga. Os minoritários isolados encontravam-se uns raros rebentos da nobreza de toga e de corte, a qual, desde o século XV, havia utilizado as oportunidades oferecidas pela expansão ultramarina para colocar os filhos ameaçados de marginalização econômica e social pela furiosa competição em torno das posições do paço e nas repartições públicas. O caso dos irmãos Bernardino e Sebastião de Carvalho, filhos de um desembargador da relação de Porto que também havia sido embaixador em Londres. Ao tempo da regência de Dona Catarina, 1557-1562, de Dom Felipe de Moura, sobrinho de Cristóvão de Moura, Marquês de Castel Rodrigo, grande da Espanha e vice-rei de Portugal, durante o reinado de Felipe II, de Dom Luís de Souza, filho de um ex-governador-geral do Brasil, Dom Francisco de Souza, de Álvaro Fragoso, moço da casa de Dom Sebastião e filho de um desembargador da casa de Suplicação. Por fim, agregavam-se-lhes alguns estrangeiros acorridos a Portugal para tentar a vida e posteriormente vindos para a Nova Lusitânia. Os irmãos Sibaldo e Cristóvão Lins, Arnaldo de Holanda, alegadamente sobrinho do Papa Adriano VI e filho do Conde Henrique de Holanda, Felipe Cavalcante, ilustre fidalgo florentino, foragido da sua cidade devido a uma conspiração contra o Duque Cosmo de Médici, Dom Luís Lopes Tenório, nobre sevilhano, e Gaspar Vanderlei, capitão de cavalos do exército neerlandês. As linhagens Aos linhagistas pernambucanos não se apresentavam uniformemente sólidos os títulos invocados a favor da nobreza desses troncos. É certo que, com relação aos filhos da nobreza palaciana de toga, eles afiguraram-se suficientemente seguros graças aos nobiliários reinóis do século XVII e XVIII, que permitiam confirmar a grande maioria dessas pretensões, em especial as obras de Antônio de Vilas Boas, Sampaio, de Manuel de Carvalho e Ataíde e de Dom Antônio Caetano de Souza, todas compulsadas por Borges da Fonseca. A família dos Carvalhos da capitania de Pernambuco tem sua origem na nobilíssima casa de seu apelido, que é uma das mais antigas e ilustres do seu reino. Podia afirmar de Bernardino e Sebastião de Carvalho, o autor da nobiliarquia pernambucana, o mesmo dirá dos Mouras, Souzas, Bandeiras e Albuquerques. Mas a coisa mudava de figura quando se tratava dos nobres da província ou da extração estrangeira. Nestes casos, os títulos eram necessariamente incertos, as alegações de verificação difícil ou duvidosa, daí que Borges tivesse de recorrer a memórias antigas, em particular às crônicas luso-brasileiras do período holandês, que, de raspão, esclareciam a condição social de muitos colonos. Assim, a Manuel Jacome Bezerra, as memórias antigas teriam por fidalgo escudeiro, e Feliciano de Melo da Silva tinha sua fidalguia atestada por todas as memórias. Alternativamente, aceitavam-se as alegações precariamente fundadas na genealogia oral e na tradição familiar, fontes que, acriticamente acolhidas pelos primeiros linhagistas, Borges tampouco refugou de todo. Assim, os pais de Amador de Araújo Pereira seriam aparentados em grau muito próximos com a casa de Esquivo e conde Dom Miguel de Azevedo e Luiz Miranda Pereira, com cujos parentes conservou sempre comunicação, como se prova das cartas que conservam seus descendentes. Do pai de Nuno Carmelo Pessoa,
senão conservaram mais notícias que a de ser parente de Pedro Vieira da Silva, isto é, do secretário de Estado de Dom João IV. Quanto à nobreza de Vasco Marinho Falcão, é constante a antiga tradição. Era a nobreza dos troncos de origem estrangeira que se prestava especialmente às dúvidas, dadas as dificuldades de averiguação e as suspeitas de que se tratasse de esperteza destinada a engabelar mazombos ingênuos ou desinformados, equiparando a nobreza da terra, aventureiros plebeus e soldados de fortuna. Já se mencionou o caso dos Lins, face a estas incertezas e, sobretudo, as suas implicações para a posição estamental dos descendentes dos troncos estrangeiros em Pernambuco. Não surpreende que estes se precavessem. Assim procederam os Cavalcante e os Vanderleys. Em 1683, os Cavalcante obtiveram em Florença a cópia autenticada de uma certidão datada de 1559, na qual o mesmo Grão-Duque, contra o qual Felipe Cavalcante teria conspirado, declarava sua origem nobre. Transcreveram-na com certa fanfarra tanto Borges da Fonseca quanto Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão no seu catálogo genealógico. Mas apesar de terem-na apresentado como documento irretorquível, há bons motivos para descrer de sua autenticidade. Quanto aos Vanderlei, os filhos de Gaspar conseguiram, em 1688, uma certidão do próprio João Maurício de Nassau, ex-governador do Brasil holandês, e que então administrava em nome do grande eleitor de Brandeburgo, Clive, Mark e Ravensberg. Mas, com o diploma relativo aos Cavalcante, também este se presta a dúvidas, o que não impediu que ambas famílias lograssem convencer a gente da terra do bem fundado das suas pretensões. Só em 1846 é que a irreverência do padre Lopes Gama ousaria duvidar da fidalguia dos Cavalcantes e Vanderleys numa verrina, aliás, tingida do sectarismo político. A nobreza atribuída à segunda categoria dos colonos decorria, como vimos, da antiguidade na capitania, antiguidade que correspondia à sua fixação durante o período antebellum. Ao justificar a inclusão de vários desses troncos chegados a Pernambuco na segunda metade do século XVI ou nos primeiros 30 anos do século XVII, Borges da Fonseca não se refere à sua condição de fidalgos, limitando-se a mencionar apenas o haverem se transplantado para o Brasil antes da ocupação holandesa. Na maioria dos casos, nosso linhagista ignorava praticamente tudo sobre a origem social e a ascendência desses povoadores, conhecendo-lhes apenas, na melhor das hipóteses, a naturalidade. Assim, de Antônio Fernandes Pessoa registra ter sido natural de Canaveses, Minho, aportando em começos do século XVII, enriquecendo e vivendo em Olinda, com respeito, como senhor de engenho de Jiquiá. De Francisco Mendes de Castro Bravo, proceder de Meção Frio. Traz os montes em Portugal, gente, quer dizer no interior. E ter sido dono das terras de Tegipió, de Gonçalo Novo, de ser natural da Ilha da Madeira. Mas a antiguidade é também frequentemente citada em conexão com os troncos a que se reconhecia a origem nobre no reino. Destarte, além do critério que conferia nobreza à antiguidade, proporcionava a base de uma segunda classificação bipartida das famílias que as distinguia entre antigas e modernas, distinção que Borges provavelmente encontrara na prática genealógica local, consoante, aliás, o hábito de datar vagamente do período antebellum, tudo que indicasse extrema antiguidade na capitania. O fato é que prefaciou a reconstituição de várias linhagens com a menção de seu fundador, que estabelecera em Pernambuco antes dos holandeses, antes da entrada dos holandeses, muito antes da invasão dos holandeses, antes da tomada desta capitania pelos holandeses, muito antes do holandês vir a Pernambuco, muito antes do holandês vir a esta terra, ou simplesmente antes da Guerra dos Holandeses. Esta qualificação de antigas
Aplicava-se assim a todos os troncos transplantados antes de 1630 e não apenas ao núcleo inicial dos decolonizadores duartinos. No conjunto das famílias antigas, esboçava-se uma distinção secundária, também resíduo provável do sistema de valorização social da capitania entre os colonos duartinos e os que haviam se fixado posteriormente, sobretudo ao tempo dos capitães mores, designados pelos donatários absenteístas. As estirpes antigas contrapunham-se às modernas, isto é, aquelas cujos troncos se haviam fixado após a expulsão dos holandeses na segunda metade do século XVII, ou mesmo na primeira do século XVIII. Mas, neste particular, a colheita revelou-se vasqueira, pois Borges da Fonseca incluiu apenas 3 ou 4. Quanto aos chegados durante as guerras holandesas, os genealogistas... Quanto aos chegados durante as guerras holandesas, o genealogista parece hesitar, abstendo-se de etiquetá-los. O provável é que a distinção não decorresse somente do imaginário nativista, mas refletisse também as limitações impostas à investigação genealógica pela disponibilidade de informações. Informações de um certo número de troncos, graças às poucas fontes notárias que haviam escapado do incêndio de Olinda, 1631. Podia-se datar com precisão ou de maneira aproximada a fixação em Pernambuco, mas nada se sabia no tocante à maioria dos povoadores. Para estes, a invasão holandesa oferecia um cômodo ponto de referência cronológico, na medida em que, ao versarem os episódios bélicos e outros, as crônicas luso-brasileiras forneciam referências a seu respeito ou a respeito de seus descendentes. O sentimento nativista tendeu, previsivelmente, a reforçar o critério da antiguidade em detrimento da nobreza reinal, de modo que, ao longo do século XVIII, valorizar-se-á mais o fato de descender de um colono duartino, de um herói das guerras holandesas, de um vereador de Olinda, de um provedor de Santa Casa de Misericórdia, do que de um morgado menhoto ou de um fidalgo da Casa Real. Afinal de contas, embora poucos, também havia os mascates enobrecidos pela coroa, os quais, contudo, nem por isso podiam ser tidos na conta de representantes da nobreza da terra. Na realidade, o esboço desta nobreza urbana induzirá a nobreza da terra a frisar a antiguidade local de sua posição, antiguidade que faria dela algo diverso de um simples transplante ultramarino da nobreza do reino. A invocação dos serviços prestados na conquista da capitania, na sua restauração ou na sua governação, acrescentava-se agora o título adicional que consistia no fato de ser a nobreza da terra o produto racial do cruzamento de troncos reinóis com mulheres indígenas. Frei Caneca datava da lei pombalina sobre a liberdade dos índios, 1755, a moda de se alegar ascendência indígena. Borges da Fonseca invocara o Alvará Régio para assinalar que nada tem de impura a qualidade dos índios do país, aduzindo ser notória a existência de muitas famílias autorizadas e algumas de ilustríssima ascendência que tiveram alianças da terra. O próprio Marquês de Pombal tinha nas veias sangue indígena, como tanto o genealogista quanto o seu contemporâneo. Loreto Couto apressavam-se em proclamar, razão pela qual pensava Abreu e Lima. Não se contentara em dar liberdade aos índios, fazendo também desaparecer todo o estigma social dele resultante. Em vez de marca infamante, o sangue dos antigos senhores do Brasil constituía um trunfo para a nobreza da terra. No seu conflito com os reinóis, não são inóbeis, como lusitanamente castiços e sempre prontos a sacar contra as grandes famílias sua condição de mestiças e a reivindicar sua própria branquidade, como Frei Caneca, que é acusado por José Fernandes Gama de ser filho de 2 pardos comedidos, protestou indignado pertencer aos ruivos de Flora de Portas.
Em consequência, a história de Jerônimo de Albuquerque e de Dona Maria do Espírito Santo, filha do cacique Arcoverde, exerceu o duplo papel de mito fundador da capitania e de mito integrador da nobreza da terra, de mito fundador na medida em que se fez dos seus descendentes a estirpe povoadora por excelência. Ao contrário do que ocorrerá com a família donatarial, impedia de aspirar a esta função devido ao seu absenteísmo e à sua extinção como linhagem, já na segunda metade do século XVII, de mito integrador na medida em que, criando a consciência de uma comum ascendência, ela servia ao reforço da solidariedade estamental, tanto horizontalmente no sentido interclânico, quanto verticalmente entre os descendentes acomodados e os descendentes empobrecidos de um mesmo tronco. Graças à numerosa prole do fidalgote português e da Índia Tabajara, prole cujas condições socioeconômicas haviam se seriamente deteriorado ainda ao tempo da Nova Lusitânia, e mercê também de seu intenso cruzamento com os colonos fixados em Pernambuco, inclusive cristãos novos e até alguns mascates bem-sucedidos, todo mundo ou quase todo mundo podia invocar a ascendência do chamado Adão pernambucano. Todos ou quase todos os mazombos podiam se considerar fidalgos ou ter-se na conta de parentes. Não foi outra a inspiração daquela democracia de fidalgos, que Nabucco intuiu numa de suas melhores páginas, as que dedicou à gênese da Revolução Praieira, uma democracia de fidalgos, proletarizados pelo longo período de estagnação e declínio da economia açucareira e pelo empobrecimento inescapável decorrente do crescimento demográfico seguramente mais pujante da família açucareira do que nas outras camadas da população, condenando a grande maioria de seus filhos a procurar noutras atividades as oportunidades escassas de sobrevivência socioeconômica que lhes oferecia a capitania e depois a província. Nos anos 30 do século XIX, o padre Lopes da Gama observaria que muitos que se apavonam de nobres são uns desgraçados. Correção. Nos anos 30 do século XIX, o padre Lopes Gama observaria que muitos que se apavonam de nobres são os desgraçados pobretões, alguns até pouco distam de mendigos. Muitos receberam a mais desleixada e grosseira educação, o que, aliás, poderia ter sido dito na mesma época ou anteriormente a respeito de muito fidalgo europeu. Já em finais de 500, cantara o poeta Bento Teixeira a prole numerosa do branco cisne venerando, de Jerônimo Sublime de Albuquerque, de quem, como de tronco florescente, nascerão muitos ramos que, esperança, prometerão a todos geralmente de, nos berços do sol, pregar a lança. Dois mamelucos bastardos, tidos por ele na Índia e não nos brancarrões legítimos havidos em Dona Filipa de Melo, é que o imaginário nativista faria os filhos preferidos do fidalgo. Esta convicção estava generalizada na capitania, segundo registrava Borges, que explicava a preferência pela veneração que Jerônimo votara à memória de Dona Maria do Espírito Santo, a quem devera a vida e a conquista da capitania, pelo fato de terem sido aqueles os seus primeiros filhos, explicação mais prenhe de significação ideológica, pela condição da Índia de filha de Murubixaba, isto é, de princesa da sua terra, quando, pela mesma época, Jaboatão traçou o perfil biográfico do rei Paulo de Santa Catarina. Acentuou tratar-se não só de um rebento da nobreza da terra, mas também de um bisneto de Dona Maria do Espírito Santo, princesa dos Tabajaras, gentio do mais alto e principal de Pernambuco, enobrecendo, assim, a própria tribo e uma espécie de aristocracia indiana.
A paixão nobiliárquico-nativista chegou, aliás, ao ponto de sustentar que Jerônimo nunca casara com Dona Filipa e que, por conseguinte, os filhos concebidos nela é que seriam os bastardos, e não os nascidos da união com Dona Maria do Espírito Santo, legitimados por ato da coroa. A tese exposta por um linhagista da terra, Fernão Fragoso de Albuquerque, daria lugar à douta controvérsia, não sendo difícil a Borges da Fonseca liquidar a argumentação do obereu pernambucano com a ajuda do Frei Ludovico da Purificação, ex-definidor da Ordem Franciscana no Brasil. Uma palavra sobre Borges da Fonseca e sua obra, escrita no terceiro quartel do século XVIII e que ocupa uma posição central no nativismo de transição, representando a culminação de uma prática genealógica velha do século, embora infletindo-a numa direção científica, isto é, adaptando-a a exigências teóricas dos métodos já predominantes na investigação nobiliárquica da metrópole, influenciados pelo espírito positivo da nova ciência auxiliar da história, a diplomática, que redescobriria com sentido crítico o texto documental. A genealogia do genealogista é relevante para compreender o interesse de Borges da Fonseca pelo assunto. Mazombo da primeira geração, ele guardou sempre um pé em cada campo. Pelo lado paterno, descendia naquela obscura e prolífica nobreza da província que os mogardios portugueses expulsavam inapelavelmente para a carreira militar no próprio reino ou no ultramar. Seu pai, Antônio Borges da Fonseca, procedia de uma família da Beira Alta e, tendo participado da Guerra da Sucessão da Espanha, 1704-1711, fora premiado com o cargo de mestre de campo do terço da infantaria de Olinda, quando, após a Guerra dos Mascates, a coroa reforçou sua autoridade na capitania. A serviço da repressão régia contra a nobreza da terra, o velho Borges não decepcionou seus patrões. Haja visto o elogio que lhe fez Dr. Manuel de Santos, recomendando-o como sujeito benemérito pela sua boa índole e capacidade de maiores cargos, os quais veio a exceder inclusive o de governador da Paraíba, pelo lado materno. O genealogista também descendia de militar, mas neste caso a família enraizara-se em Pernambuco, o tempo suficiente para ruralizar-se e aliar-se à açucarocracia. Diferentemente da carreira do pai de Borges, recifense de nascimento, é toda local, com exceção do socorro enviado em 1736 à colônia do Sacramento, e que não o impediu, aliás, de alcançar os postos de sargento-mor e tenente-coronel e até de governador durante 17 anos da capitania do Ceará, 1765-1782. Pelo casamento, ele aparentou-se não com a nobreza da terra, mas a uma família da pequena burguesia reinol, seu sogro tendo sido cabo da fortaleza de Santa Cruz do Mar e proprietário de um ofício de escrivão. Além de familiar do Santo Ofício, a ambição antes do mercador do Recife, do que de senhor de engenho, Borges foi também cavaleiro da Ordem de Cristo e ocupou cargos de importância local, como de escrivão da Misericórdia de Olinda e alcaide-mor de Goiânia. Alcaide-mor de Goiânia. Os métodos científicos que Borges gabava-se de haver aplicado na primeira vez à investigação nobiliárquica em Pernambuco, ele os havia aprendido nos grandes genealogistas portugueses e espanhóis na segunda metade do século XVII e primeira do século XVIII. Tais métodos procuravam determinar uma variedade genealógica depurada da ganga das fantasias do orgulho linhagístico e das querelas de clã mediante o recurso sistemático às fontes históricas, manuscritas ou éditas. Borges realizou um amplo esforço de pesquisa que incluiu, sobretudo, os arquivos locais, inclusive notariais, que haviam escapado à destruição, esforço só comparável ao de Jaboatão e, em todo o caso, bem mais abrangente que o de Loreto Couto. Para ele, a tarefa consistia em substituir o que chamava depreciativamente de contos de tia velha ou de
genealógicos de orelha, isto é, a tradição oral pela reconstituição precisa da sucessão biológica através dos documentos, repudiando, por um lado, a utilização apologética e, por outro, a antigenealogia maledicente. É significativa sua abstenção sistemática de toda menção às prováveis, até numerosas, conexões marranas das famílias pernambucanas, numa atitude ilustrada que convinha a um linhagista contemporâneo do Marquês de Pombal. Apenas com relação a dois indivíduos, ele permite aludir pudicamente ao delicado assunto. O padre João Pessoa de Almeida, suspenso de ordens 1678, devido à fama de cristã nova de sua mãe, e Brites Mendes de Vasconcelos, a nova, nora de célebre judaizante quinhentista Branca Dias, uma história remota do primeiro século de colonização. Borges, aliás, saiu em defesa de ambos, louvando as qualidades apostólicas do religioso e atribuindo as inumeráveis arguições contra Branca aos malévolos e faltos de critério. Na mesma atitude de descrição cúmplice que se esperava então de um genealogista científico e não de um escrivinhador irresponsável de livros verdes, Borges não demonstrará interesse nem pelas irregularidades domésticas, nem pelo processo de miscigenação, exceto e nisto também como contemporâneo esclarecido de Pombal, mas na defesa da aliança de troncos reinóis com mulheres indígenas. Obviamente, o racionalismo dos métodos na investigação linguística não excluiu, nem poderia fazê-lo, o elemento ideológico inerente ao gênero nobiliárquico. O próprio genealogista confessa a motivação nostálgica de imobilizar pela palavra escrita todo um grupo social cuja sorte teme, donde declarar não escrever por lisonja, isto é, apenas com o fito de afagar a vaidade nobiliárquica das famílias da terra, mas por servir a pátria. Vale dizer, pátria no sentido pré-revolução francesa, de mera terra donde alguém é natural, na definição de Moraes Silva e não no sentido moderno de nação. Compadecido do esquecimento em que a decadência dos engenhos em que consiste a opulência do Brasil vai arruinando as casas principais. Borges estava, aliás, convencido de ser a nobreza de Pernambuco, termo que prefere ao de nobreza da terra. Então, já caído em desuso, devido a talvez a sua identificação com o partido de Olinda durante a Guerra dos Mascates, a mais famigerada e distinta entre todas as do Brasil, encampando, a despeito de toda sua beneditina faina crítica, as nações que predominavam a este respeito na capitania e que, aliás, não era posta em dúvida pela gente de fora. Filho do seu século, o nativismo oitocentista renegou o imaginário nobiliárquico. Esta rejeição não partiu apenas do nativismo popular e radical, mas também de cariz moderado, triunfante desde o 7 de abril, com uma forma de transação provincial com o Império Unitário. É o que indicam os escritos dos dois articulares doutrinários de ambas tendências. Frei Caneca e o padre Lopes Gama, para o nativismo democrático, a liquidação da hegemonia açucarocrática devia passar necessariamente pelo descrédito da antiga golga nobiliárquica, que servira outrora de justificação às dominações clânicas. Daí que, nos momentos mais agudos de confrontação política, viessem à tona os ataques destinados a ridicularizar as pretensões aristocráticas das grandes famílias rurais. Na sua luta contra os partidários do Morgado do Cabo, embrião do futuro Partido Conservador em Pernambuco, Frei Caneca investira contra a pueril vaidade dessas famílias. Nos anos 40, ao se extremar o antagonismo entre paieiros e guabirus, entre praieiros e guabirus, o padre Lopes Gama veio pôr em dúvida a origem dos Cavalcantes, Albuquerques e Vanderleis, lembrando a ligação desonesta de Jerônimo de Albuquerque com a Índia Arco Verde. Finalmente, quando em 1880 o Partido Liberal cindiu-se entre leões oligárquicos e cachorros democratas, estes
trataram de impugnar os títulos nobiliárquicos alegados pela família Souza Leão. Nem mesmo Nabuco de Araújo, quando saiu em defesa da oligarquia Cavalcante, julgara hábil ou convincente justificar-lhe o predomínio em nome da nobreza de sua ascendência. Sua dominação, segundo ele, era a influência que sempre teve e há de ter uma família numerosa, antiga e rica, que possuía um terço dos engenhos da província e que antes da independência já ocupava as funções de milícia territorial e da administração municipal. As pretensões nobiliárquicas já não eram mais levadas a sério, e estava de acordo em que, não tendo a América Portuguesa conhecido uma sociedade de estamentos à europeia, seu arremedo de nobreza não podia ser assimilado a uma aristocracia de sangue, nem formava um corpo institucional cuja existência fosse legalmente reconhecida como tal. Assim é que a Carta de 1824 criara um Senado meramente eletivo que não representava uma nobreza preexistente e que decorria do mandato popular temperado pela escolha do poder moderador. Com efeito, o Império improvisará sua própria nobreza. Para Frei Caneca, as pretensões das linhagens açucarocráticas não tinham mais peso do que a preferência dos cônegos sobre os párocos ou da confraria do Sacramento sobre a de São José da Penha.